Olá, pessoal. Então, iniciando o conteúdo da unidade de geodésia e ajustamento, né? Essa seria a primeira aula, né? Após aquela aula de caráter mais introdutório, né? Vamos assim dizer, aquela aula zero, que nós tivemos ali de introdução à história da geodésia, né? Então, hoje a gente entra no primeiro conteúdo da unidade curricular mesmo, né? Elementos geodésicos, né? Então, a gente vai abordar ali conceitos que estão ali nos primeiros capítulos, né, do nosso livro digital, nosso e-book, né? Vocês têm disponível tanto no site do curso quanto na plataforma do SIGA, tá? Então hoje a gente vai ver aí os elementos geodésicos como superfície topográfica, geóide, elipsoide, né? Claro que tem muita coisa que a gente vai comentar aqui. Vocês já tiveram acesso, né, uma introdução pelo menos, né, no conteúdo no vídeo anterior, né? Bom, a primeira coisa é a superfície topográfica, né? Então, o que, que é a superfície topográfica, né? Então, aqui a gente tem uma fotografia panorâmica, né, de uma região de Florianópolis, né? Então, a superfície topográfica é basicamente aí tudo o que os nossos olhos enxergam, né, a grosso modo. Então, ela vai ser formada aí por corpos d'água, né, por vegetação, né, por morros, montanhas, enfim, mas também pelos acidentes artificiais, né, causados pelo homem, aí, né? Então estradas, né, edificações, né, construções, enfim. Então, tanto acidentes naturais, né, quanto os acidentes artificiais aí, né, presentes na nossa paisagem, né? É a nossa superfície topográfica, né, é onde a gente está, né, onde a gente pisa, enfim. Então, essa seria o primeiro conceito, né, que a gente tem em mente quando a gente fala de geodésia, né? E é nessa superfície, né, na superfície topográfica, na superfície física da Terra, enfim, que nós fazemos as nossas medições, né, com estação total, com GNSS, com nível, com laser scanner, ou tiramos fotografias, né, dessa superfície com o VANT, por exemplo, né, ou até mesmo ali, né, utilizando a batimetria, o ecobatímetro, né, em corpos d'água, gravimetria, né, um gravímetro, enfim. Então, é nessa superfície, né, que a gente vive, essa superfície real, enfim, do planeta, que nós fazemos as nossas medições. Para fins de topografia, geodésia, mapeamento, cartografia, enfim, agrimensura, né. Bom, qual que é o grande problema dessa superfície topográfica, né? O problema é como que a gente extrai medidas, né, não medidas, vamos assim dizer, grandezas, né, a partir dela. Por quê? Porque a sua forma, né, ela é toda irregular, complexa, né, difícil de ser modelada, de ser representada, né, ao nível ali de detalhes que a gente necessitaria, enfim, né, de forma satisfatória e para que a gente possa usar como de fato, né, uma superfície de referência para os nossos cálculos, né. Por exemplo, né, vamos ver o exemplo mais simples aqui, né, um dos exemplos mais simples, né, onde a gente tem aqui um piquete, né, piquete A, e a gente instala, né, uma estação total ali, né, sobre esse ponto topográfico, né, sobre esse piquete. Temos um outro piquete B, né, onde a gente instala ali, né, um prisma refletor, né, apoiado ali num bastão devidamente verticalizado e tudo mais, né. Bom, vocês já viram nos módulos anteriores aqui do curso, né, que a estação total vai medir, né, dentre outras coisas, né, mas ela vai medir a distância inclinada, né, da estação ao prisma refletor, bem como esse ângulo zenital, né, da visada, né, da luneta ali da pontaria, né, além de uma direção horizontal, né, mas que aqui não vem o caso. Bom, essa distância inclinada, né, em geral, ela não vai ser do nosso interesse, né? Por quê? Porque ela é relativa aqui à altura que a gente instalou a estação total, né, e à altura que a gente instalou o prisma refletor, né? Se a gente variar a altura da estação, variar a altura do prisma, né, a gente vai consequentemente, né, variar a distância inclinada que foi medida, tá? Então a gente pode trabalhar com projeções dessa distância inclinada, né, que são menos dependentes aí, né, dessa questão da altura
dos instrumentos, né? Então, por exemplo, a distância horizontal, né? A gente pode projetar a distância inclinada, tá? Em função do ângulo zenital medido, né? Então, considerando aqui um ângulo de 90 graus, né, com o zenit, né, nós temos aqui o plano horizontal, né, do equipamento, né, o plano topográfico horizontal de referência, enfim. Então, fazendo 90 graus ali com a vertical, né, com o zenit do local. Tá? Então, essa distância inclinada, né, em função do ângulo zenital, né, aqui é uma trigonometria básica, né, que entra, né, uma relação trigonométrica simples, pode ser convertida, então, para uma distância horizontal. Né, e essa distância horizontal já é, né, muito menos dependente da altura do equipamento, né, ou da altura do prisma refletor, porque a gente muda a distância inclinada, mas também muda o ângulo zenital, né, conforme a gente instala o equipamento mais alto, mais baixo, enfim, de tal forma que a distância horizontal ali ela é preservada dentro da precisão de medida do método, né, enfim. Então, a gente utiliza essa distância horizontal de referência e, né, fazendo a relação trigonométrica inversa, né, então aqui a distância horizontal, né, seria o cateto oposto ali ao ângulo zenital, né, por semelhança aqui de ângulo, né, esse ângulo se repetiria aqui, e a distância vertical, então, seria o cateto adjacente, né, ao ângulo zenital. E a distância inclinada, a hipotenusa, né, então, enfim. Distância horizontal seria ali o valor da distância inclinada vezes o seno do ângulo zenital, enquanto a distância vertical, né, o desnível, seria a distância inclinada vezes o cosseno, né, desse ângulo zenital. Então, relações trigonométricas básicas, né, no triângulo retângulo aí. E aí, claro, se a gente quer ter o desnível de fato entre os dois piquetes, aí, claro, daí a gente considera também a altura do instrumento e a altura do prisma refletor, né, medido ali com uma trena, por exemplo. Mas, enfim, a gente consegue fazer essas projeções relativamente simples, né? A própria estação total já nos fornece isso, né? Ela mede a distância inclinada, ela mede o ângulo zenital, né? E ela já calcula essas projeções, né? Já calcula a distância horizontal e a distância vertical de forma automatizada. Então, a gente já tem essa informação, né? Então, aqui a gente está trabalhando com um plano topográfico de projeção, né? Que é uma aproximação da superfície física da Terra, né? Bem como aqui com um eixo vertical, né, perpendicular a esse plano topográfico. Né? Então, o plano topográfico vai nos dar coordenadas planimétricas, por exemplo, né, posicionamento horizontal, e esse eixo vertical vai nos dar coordenadas altimétricas, né, o posicionamento vertical. Mas notem que esse plano topográfico horizontal aqui, né, ele não vai corresponder à superfície topográfica de fato que existe ali, né, entre esses dois pontos. Né? Então, eu posso ter uma distância horizontal, né, entre esses dois pontos, mas ela não vai ser igual, né, por exemplo, à distância que teria pela superfície, né, a distância que a gente iria rigorosamente caminhar, né, para sair de A e até B, né, então considerando ali a irregularidade da superfície, né, então o seu caráter tridimensional, né, enfim. Mas a gente recorre então a projeções desse tipo, né, projeção horizontal e projeção vertical, na impossibilidade aí, né, da gente obter aí distâncias, áreas, volumes, né, enfim, na superfície física de fato da Terra, né, na superfície topográfica devido às suas regularidades. Né. Então, essa é uma primeira superfície aproximada, né, da Terra que a gente trabalha, que é o plano topográfico, né, que vocês viram aí nas outras unidades, né, e facilita muito os cálculos, né, então a gente consegue trabalhar com planimetria e altimetria, por exemplo, né, então com um perímetro, né, num plano, por exemplo, uma área num plano, né, bem como ali com cotas, né, ou altitudes, né, coordenadas verticais, enfim, para fazer ali a representação ali dos nossos levantamentos, né. Então a gente tira, embora a gente mediu na superfície física, né, da Terra, né, instalando equipamento sobre o piquete, né, cada um a estação total e o prisma sobre os piquetes, né, mas a gente recorre a aproximações, né, dessa superfície para os nossos cálculos, né, um plano topográfico ali e um eixo vertical de referência, né. Bom, quando a gente pensa na Terra como um todo, né, aí obviamente a gente não pode considerar um plano, né, então a gente tem que sair dessa visão do plano topográfico, né, e tem que pensar ali, por exemplo, né, como a gente viu na aula anterior, numa esfera, né. O problema da esfera, né, é que a gente já sabe, né, desde o tempo do Newton lá, que não é a aproximação geométrica, né, mais adequada para a Terra, né, na verdade seria um elipsoide, né, seria uma esfera achatada,
em função aí da gravidade e da rotação da Terra, né? Então, antes da gente ver o elipsoide tridimensional, vamos pensar aqui, né, no caso bidimensional, né? A gente está olhando para um plano como a tela do computador, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um círculo, né? Um círculo perfeito, tá? Que teria ali o seu centro, né? Que é o que ocorre aqui nessa situação, que os dois pontos são coincidentes, tá? E nós teríamos uma elipse, né? Aí a elipse, quanto mais achatada ela for, né? Maior vai ser a distância entre esses dois pontos, que são chamados os focos da elipse, tá? Quando os dois focos são coincidentes, né? E estão no centro, daí a gente tem um círculo perfeito, né? Mas, via de regra, a gente vai ter ali elipses achatadas, né? Então, com esses dois focos distantes entre si, né? E não vão estar no centro ali dessa figura, né? No centro da elipse. Quanto maior a distância, maior o achatamento da elipse, né? Então aqui a gente está vendo o conceito de círculo e elipse no plano, tá? A elipse é, a grosso modo, um círculo achatado, né? Ou de forma mais correta, né? O círculo é um caso particular da elipse, né? Onde esse achatamento é nulo, tá? Bom, no caso da geodésia, a gente pode estender, né, essa relação, tá, para o caso tridimensional, né, por meio do chamado elipsoide de revolução. Tá? Então, olhem só que interessante. Né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma elipse, tá? Onde essa elipse vai ter, né, ela é achatada, né, ela é achatada na direção dos polos. Ó, né? Então, a gente vai ter o semimeixo maior A, que seria a distância do centro, né, vamos assim dizer, o centro da Terra, né, o centro do elipsoide, né, do centro do elipsoide até o Equador, e o semeixo menor B, que vai ser a distância do centro da Terra até um dos polos, né? Seja o polo norte ou o polo sul, tá? Então aqui a gente tem essa elipse achatada, né? Mas a Terra não é 2D, né? O Equador não é uma linha, né? Como a gente está enxergando nessa figura, né? Na verdade, o Equador é um círculo, né? Então o que a gente faz? A gente rotaciona, né? Revoluciona essa elipse 2D em torno do eixo de rotação da Terra, em torno do eixo dos polos, tá? Em torno desse eixo do Polo Norte ao Polo Sul. E aí a figura resultante, né, dessa rotação vai ser o elipsoide de revolução, tá? Então vai ser uma figura achatada, né, porém tridimensional, tá? Ao contrário da esfera, né, então se a gente pegasse o círculo e rotacionasse ele, né, a gente teria a esfera, né? Todos os pontos com a mesma distância do centro, né, que é o raio, né, o raio da esfera, assim como a gente tem o raio do círculo no plano. Como aqui é o caso achatado, né, a gente tem o elipsoide de revolução, tá? Então, o eixo polar é menor ali que o eixo equatorial, né, mas é uma figura também, é um sólido tridimensional, né, apresenta volume e tudo mais, tá? E aí nós temos uma grandeza que é o chamado achatamento, tá, desse elipsoide, né? Quanto que vale o achatamento? F vale o semeixo maior A, tá? Essa distância, né, do centro ao equador, menos o semeixo menor B, tá? Essa distância do centro ao polo, dividido por A, pelo valor do semeixo maior A. Claro, né, se os dois fossem iguais, né, A igual a B, a gente teria um círculo, né, no caso 2D, uma esfera, no caso 3D. Então, A menos B, zero, né, são iguais. Ou seja, o achatamento é nulo. Né? A gente recai naquele caso do círculo no plano ou da esfera no espaço 3D. Em geral, o semi-eixo maior A vai ser um pouquinho maior que o semi-eixo menor B. Né? Então, aqui a gente vai ter uma diferença pequena, quando a gente dividir pelo valor do semi-eixo maior A, vai ficar menor ainda. Né? Então, essa diferença, né, é em torno de 1 para 300. Tá? Essa é a diferença do achatamento. Né? Então, o semi-eixo maior A ele é 1 para 300, né, vezes maior que o achatamento, que o semi-eixo menor B, desculpa. Né? Então, a cada 300 metros na direção do A, nós teríamos 299 na direção do B, mais ou menos, né, por exemplo. Né? Então, a gente teria esse padrão de redução. Bom, esse é o nosso elipsoide de revolução, então, né, que é o elipsoide que a gente comumente adota na geodésia, tá? Porque poderia ter um elipsoide mais complexo do que esse, né, que seria o elipsoide triaxial, né, onde a gente já tem um semeixo maior A, um semeixo menor B e um semeixo intermediário, né, vamos até dizer um semeixo maior A, desculpa, um semeixo intermediário B e um semi-eixo menor C, a gente teria um terceiro eixo, né,
o equador, né, o plano equatorial aqui não seria um círculo, seria uma elipse, né? Então ele teria achatamento ali, né, em várias direções ali, enfim, seria um elipsoide mais irregular. Não é o caso, né? Felizmente a gente, porque os cálculos seriam muito mais complexos, né? Então, felizmente a gente consegue, em função do movimento de rotação, né, e a força de gravidade da Terra, enfim, a gente consegue aproximar a Terra, né, por meio de um elipsoide de revolução de forma satisfatória, né, para os propósitos nossos aqui da geodésia, né. Então, a grosso modo, o elipsoide de revolução é isso, tá? É o sólido gerado pela rotação ali, né, de uma elipse em torno do seu eixo, né? No caso aqui do planeta Terra, né, o eixo de rotação da Terra, o eixo que une os dois polos, tá? Aqui, né, uma figurinha gráfica ilustrando as diferenças, né, se a Terra fosse uma esfera, né, mas como o que ela é na verdade, que é um elipsoide, né, então se fosse uma esfera, semi-eixo maior A igual ao semi-eixo menor B, que é igual simplesmente ao raio da esfera, né. No caso real aqui, né, então o semi-eixo maior A é maior que o semi-eixo menor B, né, então o raio equatorial é maior que o raio polar, né, e tem essa relação que nos dá o achatamento, que é mais ou menos de 1:300, né. 1:298,25 alguma coisa, né, para ser mais exato. Aqui também, né, só para mostrar ali, né, se a gente fizesse um corte no planeta Terra, né, como é que a gente veria. Claro que de forma exagerada, né, pessoal? Essa figura e as anteriores, né, elas estão com um achatamento muito maior, né, do que 1:300, né, para a gente conseguir de fato enxergar, né. Na prática, a Terra visualmente é praticamente uma esfera mesmo, né, uma esfera perfeita. Esse achatamento é pequeno para ser visto a olho nu, tá? Porque a gente está pensando na Terra numa tela de computador, né? Mas se a gente for considerar as dimensões reais da Terra, né? Então, embora a olho nu a gente não consiga enxergar esse achatamento, ele vai fazer bastante diferença, né, nos cálculos quando a gente está falando aí de alta precisão, né, em âmbito global. A gente está falando aí de vários quilômetros de diferença, tá? Que vão afetar, obviamente, né, a qualidade aí, né, de um posicionamento em âmbito global. Aqui, para ter ideia, né, do movimento de rotação da Terra, né, então a Terra girando, né, de oeste para leste, né, da esquerda para a direita nessa figura, né, e é basicamente esse efeito, né, combinado com a força de atração gravitacional, né, que nos impede, por exemplo, de escapar da Terra, né, sempre que a gente pula, a gente é atraído para o seu centro, né, um objeto muito mais maciço do que nós, né. Então, é esse efeito combinado, né, que o Newton previu lá na sua teoria em 1687, né, que resulta nesse achatamento, né, na direção dos polos, né. Aqui é como se a gente estivesse olhando uma máquina de lavar roupa de cima, né, a ação ali, né, da força centrífuga, né, e a gente poderia pensar da mesma forma se a gente estivesse olhando o planeta Terra de cima, né. Então, aqui, esse ponto aqui, né, seria o Polo Norte, por exemplo, né, e esse disco que a gente está vendo aqui seria o Equador, né, por exemplo. Então, o fato da Terra estar girando, né, o eixo de rotação ser o eixo dos polos, né, enfim, acabaria resultando nisso, né, nesse deslocamento, né, nessa aceleração radial das massas ali, né, em torno do Equador, né, causando então o achatamento ali na direção dos polos. Tá? Então aqui seria um elipsoide de referência, um elipsoide de revolução, né, também, né, com um achatamento exagerado, né. Aqui seria o nosso planeta Terra, né? Então, claro, dificilmente a gente consegue enxergar esse achatamento a olho nu, mas a grosso modo, para vocês terem noção dos valores, né? Então, o diâmetro do Equador, né, o diâmetro equatorial seria aí de aproximadamente 12.756 quilômetros, tá? Enquanto que o diâmetro dos polos seria aí de aproximadamente 12.714 quilômetros, tá? Então, tem essa diferença, né? Entre os dois aí, vai dar uma diferença aí da ordem de... Aqui é 756 e aqui é 714, né? Arredondando 40 quilômetros, né, pessoal? Arredondando de diferença no diâmetro. Se a gente for dividir por 2, né, para pegar o semi-eixo, né, então são 20 quilômetros que a gente está falando, né? Então, a grosso modo, o polo, né, ele está 20 quilômetros mais próximo do centro da Terra do que o Equador, né? O Equador estaria aí 20 quilômetros mais distante do centro da Terra do que o polo, em função do manter esse achatamento. Então, 1:300, né, 1:298, enfim,
pouca coisa, né, em termos relativos, né, não se enxerga a olho nu, por exemplo, vendo a Terra desse tamanho, mas quando a gente vai considerar suas reais dimensões, né, milhares de quilômetros, né, aí a gente está falando aí de uma diferença aí de dezenas de quilômetros, né, entre um e outro, ou seja, né, bastante significativo quando a gente fala aí em mapeamento de alta precisão, né, posicionamento, mapeamento, navegação, enfim, de alta precisão, que é o objetivo aí em geral, né, que a gente vai ver aqui na geodésia, agrimensura, topografia, enfim. Bom, e a outra questão, esse é o aspecto geométrico, né, da questão, né? Então, ali considerando que a Terra está sujeita ali, né, à gravidade e rotação, né? Só que também tem um aspecto físico, né, vamos assim dizer, da equação aí, que é quando a gente considera justamente isso, né? Então, a gravidade, ela existe, né, em função ali da distância e das massas, né? Então, quanto mais próximas as massas, né, maior a atração entre elas. E quanto mais pesada, né, quanto mais massiva for uma massa, né, maior a atração que ela exerce sobre a outra, né, e tudo mais, enfim. E a Terra não é, né, essa bolinha homogênea, né, que a gente está vendo aqui de forma aproximada no elipsóide, né, essa bolinha achatada com aspecto homogêneo. A Terra tem diferentes, né, distribuições de massa aí, né, tem montanhas, tem vales, né, tem rocha, tem água, tem minérios mais pesados, né, tem minérios mais leves, né, enfim, né, então ela tem toda uma dinâmica complexa aí. A própria questão da gravidade, né, se o polo está mais próximo do centro da Terra, então a gravidade é maior no polo, né, se o Equador está mais distante no centro da Terra, então a gravidade é mais fraca no Equador, né, porque a distância também afeta e assim por diante, né, então tem uma série de fatores aí que torna, né, a aproximação, né, da superfície da Terra mais complexa do que o elipsoide, tá? Então aí a gente começa a entrar no outro aspecto, né, na outra aproximação da superfície topográfica, né, que é o geóide, né? Então, a grosso modo, né, uma definição mais para fins didáticos, assim, né, do geóide, né, seria aquela superfície coincidente com o nível médio dos mares não perturbados, né? Se a gente fosse imaginar um mar ali sem ondas, sem vento, etc., uma água em repouso ali, então aquilo que a gente estaria enxergando ali seria o geóide, né? A grosso modo, tá? Por quê? Porque a água se nivela por gravidade, né? Então, o nível da água que a gente está enxergando aqui, né? A gente pode pensar que existe uma força de gravidade perpendicular, né, a essa direção, a esse plano, que faz com que a água justamente, né, fique planificada dessa forma, né? Então, porque se tivesse um ponto mais alto, um ponto mais baixo, né, a gravidade ia agir ali para nivelar, né, o nível da água, né, entre esses dois pontos, enfim. Então, a água em equilíbrio aí, né, a água em repouso, o nível do mar ali, né, não perturbado, né, seria uma forma visual da gente enxergar o conceito do geóide, tá? Bom, na prática, né, o geoide vai ser um pouquinho mais complexo, né, porque o nosso planeta não é formado apenas por oceanos, né, e mesmo que fosse, né, tem as outras questões aí de ser achatado, né, de ter a rotação e tudo mais, mas enfim. Então, a grosso modo aí, a gente já sabe alguns conceitos básicos como esse, né, a gravidade é mais fraca no Equador, porque o Equador está mais longe do centro da Terra, a gravidade é mais forte nos polos, né, porque os polos estão mais próximos do centro da Terra, né. Então, a força de atração gravitacional, né, ela é igual a uma constante, né, a constante de Newton, enfim, não interessa porque é uma constante, né, então ela não muda, não altera a análise. Vezes a massa da Terra, né, a massa do corpo, de um dos corpos, né, um emisão, vezes a massa do nosso objeto que a gente está estudando ali, né, então um mzinho, dividido por d ao quadrado, onde d é a distância entre os dois corpos, né. Então, por exemplo, o centro da Terra, né, e o nosso objeto de interesse, enfim. Massa da Terra a gente pode considerar constante, né, e se a gente for pensar que força é massa vezes aceleração, né, então a massa está aqui, então o gmd ao quadrado seria a aceleração, né, e essa aceleração é a tal da gravidade, né. Então gmd ao quadrado seria a gravidade, né, terrestre aqui de maneira aproximada, né.
Na prática é mais complexo, né, porque a gente não pode considerar toda a massa da Terra como uma constante, né, porque existem ali irregularidades de distribuição de massa, né, enfim. Mas, a grosso modo, é isso, né, então a gente está sujeito a essa força de atração gravitacional, né, e a gravidade é essa aceleração que nos puxa para baixo, né, um pouquinho mais forte nos polos, um pouquinho mais fraco no equador, tá? Então aqui, por exemplo, né, a gente teria as linhas de força, né, do campo gravitacional, né, nos empurrando para baixo, né, todo mundo que pulasse aqui, né, ia cair para baixo, né, enfim, a maçã cai, né, tudo mais. Aqui olhando uma visão um pouco mais a nível continental, né, e aqui eu dando um zoom a nível global, né, onde estariam aí essas linhas de força do campo gravitacional. Aqui é um caso homogêneo simplificado, né, então, claro, né, pessoal, existe uma curvatura da Terra, né, mas quando a gente está olhando para uma escala muito pequena, né, então a gente pode aproximar como se fosse plano, né, é aquela velha questão de aproximar a superfície pelo plano topográfico, né, então a gente pode fazer isso sem problema nenhum ali para até alguns quilômetros, né, que não vai acarretar lá em grandes diferenças, tá? Mas quando a gente começa a olhar um âmbito mais nacional, continental, global, enfim, aí a gente começa a enxergar o mais evidente o efeito da curvatura. E aqui é uma ilustração, né, que mostra, por exemplo, né, que na prática é o que ocorre, né, então essa distribuição de massas não é constante, né. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um objeto super maciço, né, aqui dentro, né, uma bolinha de ouro, por exemplo, né. Então o que, que acontece, né, então para pontos muito longe, né, beleza, né, não vai ter uma anomalia, um efeito significativo, né? Para esse ponto que está bem na simetria, né, bem no centro, também não vai afetar, né? Mas para pontos próximos aqui, né, vai ter esse desvio, né? Então a gravidade não vai necessariamente mais empurrar para baixo, né? Vai empurrar agora um pouquinho mais deslocado para a direita nesses casos, né, em direção a essa bolinha enterrada, e nesses casos aqui um pouquinho mais para a esquerda, né, em direção a essa bolinha, né, que está ali enterrada. Né? Então uma perturbação do campo de gravidade teórico, vamos assim dizer, né, em função aqui, né, de um material muito denso, né, que está ali enterrado na proximidade, tá? Enfim, uma outra questão é a rotação da Terra, né? Então, o polo, né, os únicos dois pontos da Terra, né, que não estão sujeitos ao movimento de rotação são os dois polos, né? Porque a Terra está girando justamente nesse eixo polar, né? Então aqui a gente só tem o efeito da gravidade mesmo. Já no Equador, né, então o que acontece? Tem a força de gravidade puxando para o centro da Terra, né, mas também tem o movimento de rotação, né, a força centrífuga, né, essa força aqui na aparente centrífuga empurrando para fora, né. Então as duas estão atuando em sentidos opostos, né. Já para uma latitude intermediária, por exemplo, né, lá 45 graus de latitude, né, então tem a força de gravidade puxando para o centro, né, mas também tem a rotação, né, acelerando para fora. Um pouco menos do que no Equador. No Equador, a aceleração, o efeito aqui, né, seria máximo. Né? Então, aqui na latitude intermediária já seria reduzido e no polo seria nulo. Né? Então, aqui a gente teria o efeito resultante dessas duas forças, né, atuando entre si, né, a gravidade e a força centrífuga. Né? Enfim, e aqui figuras, né, mostrando como é que seriam as linhas, né, do campo gravitacional terrestre, né, no caso esférico, né, depois no caso elipsoidal, né, e depois no caso real, né, geoidal ou irregular, né, que a gente vai considerar não apenas a questão do elipsóide, do achatamento, como também as diferentes distribuições de massas, né, ao longo da superfície. Né. Então, aqui para a gente ter noção, né, a densidade média de alguns materiais aí, tá? Então, a densidade de referência é a água, né? Uma grama por centímetro cúbico. Tudo que for menos denso que a água vai flutuar, né? Tudo que for mais denso que a água vai afundar, né? Então, é como se fosse mais leve e mais pesado, né? Mas não necessariamente, o que importa é a densidade, né? Gramas por centímetro cúbico. Então, por exemplo, tem materiais que são muito pouco densos, né? A neve, a madeira, né? Até mesmo o gelo, né, tem uma densidade menor do que a água. Já tem outros materiais que são muito mais pesados, né? Os casos extremos aqui, né, o ósmio, o ouro, o chumbo, né, por exemplo, né, o ouro tem uma densidade de 19,3, né, ele é 19,3 vezes mais denso que a água, né? Então é muito mais denso, por exemplo, que o próprio ferro, né? Então que o concreto, enfim, né? Então é um material realmente muito denso, né? Mais que o chumbo também, né? Enfim. O ósmio é o elemento mais denso conhecido, né, no nosso planeta. Então, a densidade média da crosta, né, para a gente ter noção, é 2,7, né? Então, é mais denso que a água, né? Então,
continente ele é mais denso, mais pesado que a água, por exemplo. Né? A crosta do oceano, lá embaixo, né, também, né, ela ainda é um pouco mais densa que a crosta continental. A Terra como um todo, né, então tem uma densidade de 5,5 vezes a da água. Por quê? Porque a crosta é menos densa, mas o manto lá, né, ele é mais denso, né? Então, enfim, considerando a massa da Terra como um todo, incluindo o que tem no seu interior, né, teria essa densidade de 5,5, né? Então, 5,5 vezes a da água, né? Então, nota que os oceanos ali, né, quando a gente tem regiões ali que tem um oceano, né, com uma grande profundidade, né, a gente vai ter ali um material menos denso, né, significativamente menos denso, né, é água para tudo que é lado ali, né, água ali, tem as fossas marianas lá com até, né, 10 mil metros, né, se não me engano, enfim, de profundidade. Então ali a gente vai ter, né, uma grande região com uma densidade de material mais fraca, né, já uma grande cadeia de montanhas, né, uma mina de ouro subterrânea, enfim, vai ter o efeito contrário, né, vai ter uma densidade muito maior do que a média ali, né, do planeta Terra como um todo. Enfim, então, é esse tipo de situação, né, que faz o geóide ser tão complexo, né? Então, essa superfície de referência, né, com significado físico, né, vinculado ao campo de gravidade da Terra, enfim, ele é todo irregular, né? Ele, infelizmente, ele não se resume ali a um nível d'água, né, em repouso prolongado ali, né, no interior dos continentes, né? Então, a gravidade vai agir de diferentes formas aí ao longo do planeta, né? E, consequentemente, aí, né, essa nossa superfície geoidal, né, vai ser toda irregular, tá? O geóide, ele, na verdade, ele não é um valor de gravidade, por exemplo, né? O geóide é uma a dita superfície equipotencial, né? Onde pontos naquela superfície têm o mesmo potencial, né, gravitacional. Não necessariamente a mesma gravidade, tá? Porque a gravidade é um outro conceito, né? Uma aceleração, enfim. Então, em tese, né, se a gente tem dois pontos numa equipotencial, né, numa superfície equipotencial, né, a água não vai correr de um ponto ao outro, né, ela vai ficar nivelada, né, que é o que a gente enxerga ali no nível do mar, né. Quando a gente tem um ponto com um potencial gravitacional e outro ponto com outro, né, aí tem um desnível, né, aí tem um desnível potencial ali, enfim, aí se a gente colocar a água de um local, ela vai fluir para o outro, né, tiver o maior potencial e tudo mais. Então, essa diferença de potencial gravitacional, né, que faz a água fluir por gravidade, por exemplo, né. Então, quando a gente fala em altimetria, né, em altitudes, enfim, considerando que a gente está interessado nesse tipo de questão, né, por onde a água vai fluir e tudo mais, aí a gente fatalmente, né, tem que trabalhar com esse tipo de conceito, tá? Não vale mais aquela aproximação elipsoidal que a gente viu anteriormente. Aqui uma ilustração, né, da diferença dessas três superfícies de referência, né, a superfície física da Terra, né, que é o que de fato existe, né, tanto o geóide quanto o elipsoide são aproximações, né, o elipsoide, né, essa em verde, é aquela aproximação geométrica, né, imaginária, né, regular, enfim, matemática, né, enquanto o geóide também é uma aproximação, mas é uma aproximação um pouco mais próxima, né, porque ele é irregular, né, e ele tem um significado físico, né, está vinculado aí ao potencial gravitacional, né, e tudo mais. E aí nós temos esse tipo de situação, né, se a gente for considerar uma linha que intercepta o elipsoide, né, de forma perpendicular, a gente tem a chamada normal, tá? Que são essas linhas em preto na figura. Tá? E se a gente tem uma linha que é nivelada pela gravidade, né, pela direção da gravidade, que está ali, né, materializando, vamos assim dizer, a direção da gravidade, essa é a linha da vertical, né, que é o que a gente obtém, por exemplo, com um fio de prumo. Né? Então essa vai interceptar o geóide, né, de forma perpendicular. Então o que acontece? Né? Vai ter situações, né, onde a gente vai ter um desvio da vertical para a esquerda, por exemplo, né, nessa figura. Outra situação a gente vai ter um desvio da vertical para a direita, né. Outras situações onde não vai haver desvio da vertical, as duas direções são coincidentes, né, enfim. Então, conhecendo esse desvio da vertical, né, esse ângulo entre a normal e a vertical, né, a gente pode inferir sobre o geóide e vice-versa, né, sobre a forma do geóide e vice-versa. Tá tendo o geóide, né, a separação geóide e elipsoide, enfim, a gente poderia estimar qualquer o desvio da vertical naquele ponto e vice-versa. Né. Mais rigorosamente falando, o desvio da vertical é como se fosse o gradiente do geóide. Mas enfim, né, então o importante é a gente ter em mente aqui o seguinte, né,
são três superfícies diferentes. Né? Uma coisa é a superfície física da Terra, que é a que de fato existe, né? É onde a gente está e onde a gente mede, e tem as aproximações. Né? Uma delas a gente já viu antes, né, que é o plano topográfico, né, a aproximação plana ali, né, perpendicular à gravidade naquele local, né, plano topográfico local ali para medições da topografia convencional. Outras é o elipsoide, né, que vai considerar a curvatura da Terra, né, e o seu achatamento, enfim, né, então uma figura geométrica, um elipsoide de revolução, né, mas é uma figura relativamente simples, né, ela é um pouco mais complexa que o plano, né, mas ela também é uma superfície regular, aí, né, ela é uma esfera achatada, né, enfim, de uma, precisando, tendo dois parâmetros, né, o semeixo maior e o semeixo menor, a gente consegue fazer o desenho dela, tá? E a outra aproximação, daí o geóide, né, também é uma aproximação, né, só que ao contrário do elipsoide, ela é irregular, né? Não tão irregular quanto a superfície física, a superfície topográfica, enfim, mas ela já tem as irregularidades aí associadas a esse conceito físico, né, de potencial gravitacional. Tá? E a gente vai ver em detalhes, né, ao longo dessa disciplina, né, mais para frente, e tudo mais, mas enfim, né, uma das principais aplicações, né, desse tipo de conceitos que a gente está vendo é que o posicionamento que nós obtemos hoje em dia com o GNSS, né, com um receptor GNSS lá na superfície topográfica, né, a altitude que esse posicionamento vai nos fornecer é a altitude elipsoidal, né, ou também chamada altitude geométrica Hzinho, tá? Que não está vinculada ao geóide, né? Então, assim, pensar o prolongamento aqui do nível médio do mar, né, para o interior do continente, né? Enfim, então, essa altitude que é chamada de ortométrica Hzão em relação ao geóide, tá? A diferença entre ambas, né, é a chamada altura ondulação geoidal Nzão, né, que é a distância elipsoide-geóide, né, nesse ponto, tá? Aqui uma visualização, claro que com grande exagero, né, do geóide a nível global, aí, então ele tem ondulações, né, geoidais aí que vão de menos 100 metros, né, então o geóide até 100 metros abaixo do elipsoide, né, esse caso extremo ocorre ali, né, no sul da Índia, né, no Oceano Índico, né, não se sabe ao certo o motivo dessa anomalia, né, tema de pesquisa ainda da geofísica, enfim, enquanto as ondulações positivas, né, elas vão aí até mais ou menos 80 metros, né, então a Cordilheira dos Andes ali, por exemplo, né, claro, tem uma grande concentração de montanhas ali, né, ela tem um excesso positivo, né, a região da Groenlândia ali, né, a região da Oceania também, enfim, e tem uma série de fatores aí que explicam, né, essas ondulações geoidais. Isso já entra mais no ramo da geofísica, né, já foge um pouco do nosso escopo aqui. O importante é saber que, para nós, é saber que elas existem, né, e que elas são significativas, né, e que em diversas aplicações, né, que o técnico em agrimensura, né, o profissional que trabalha com geodésia, enfim, né, vai atuar, né, elas devem ser devidamente então, consideradas. Né. Aqui é o caso do Brasil, tá? A gente vai ver mais detalhes, né, ao longo da disciplina, né? O modelo de ondulação geoidal MapGel, né, 2015, né, elaborado pelo IBGE, tá? E no caso do Brasil aqui, né, as ondulações elas vão de menos 30 metros ali, né, no norte do Amapá, no norte do país, até mais ou menos, né, mais 30 metros ali no Acre, né, mais para o interior do continente, tá? Aqui em Santa Catarina, né, então, região aqui em Bituba, Florianópolis, enfim, litoral, elas são bem, ficam ali entre 0 a 5 metros, né, então aqui na região do nosso campus aqui segundo o Mapigel, né, é da ordem de 60 centímetros, né, então o geóide aí 60 centímetros acima do elipsoide, né, aproximadamente. Tá? Mas esse é o padrão então, do geóide, né, da ondulação geoidal, né, da diferença, né, de altura entre geóide e elipsoide no território brasileiro. E aqui uma figurinha que ilustra os três conceitos, né? Então, o terreno, né, a superfície topográfica, né, o que existe de fato ali, né, onde nós estamos, enfim. E essas duas superfícies aproximadas, né? A gente pode dizer que ambas são imaginárias, né? Enfim, o elipsoide, que é uma superfície regular, né? Porém, ao contrário do plano topográfico, né, ele considera a curvatura terrestre, né, para longas distâncias, enfim, então considera ali o efeito de curvatura, né, que existe, né, no nosso planeta. E o geóide, daí esse um pouco mais irregular, né, associado aí a diferenças de gravidade, de distribuição de massas, né, enfim, que tem aqui no nosso planeta. Né.
não só a questão ali de ser um ponto, né, que tem, por exemplo, uma montanha, mas também qual que é a densidade daquela rocha, né, do que tem no interior ali, né. Então, por exemplo, se o que tem no interior é rocha, se é ouro, se é carvão, né, que já seria mais denso, enfim. Então não é apenas a questão do relevo, tá? Também tem a questão da densidade, né, das variações de densidade, efeito da latitude também, enfim. Né? Então todo esse efeito complexo aí, né, que entra mais no ramo da geofísica, né, mas que então resulta aí nessas irregularidades do geóide, né? E que para o profissional da agrimensura, né, em geral, aí basta apenas saber, né, que existem, enfim, que podem ser significativas, né, e que, dependendo da finalidade do serviço, devem ser, então, devidamente ali consideradas, tá? Então, de forma geral, né, esses são os principais, né, superfícies, né, de referência que a gente vai trabalhar aqui na unidade curricular de geodésia, tá? O elipsoide, né, uma superfície regular, e o geóide, uma superfície regular. Ambas são aproximações, né, da verdadeira superfície topográfica, tá? O elipsoide vai ter uma finalidade, né, que é o cálculo de coordenadas, né, latitude, longitude, distâncias e áreas, né, por geometria, né, então uma distância no elipsoide, né, uma área no elipsoide, né, que claro, se for uma região muito pequena, né, vai ser coincidente aí com a área, né, ou a distância ali no plano topográfico, né, desconsiderando o efeito da altitude que a gente também vai ver mais para frente. Mas enfim, então, em geral, posicionamento planimétrico, né, latitude, longitude, né, então direção norte-sul, direção leste-oeste, distâncias, né, distâncias horizontais, né, perímetros, né, áreas no plano, né, ou áreas no, até mesmo ali áreas no elipsoide, né, na superfície curva do elipsoide, se for uma região grande, mas enfim, tem essa finalidade. Embora a gente consiga ter uma altitude, né, em relação ao elipsoide, né, uma distância ao elipsoide ali contada na normal, né, essa altitude ela tem um aspecto meramente geométrico, né, matemático, imaginário, enfim. Ela não tem significado físico, né, não está vinculado aí ao campo de gravidade da Terra. Né. Então, diferenças de altitude elipsoidal, né, não necessariamente refletem, né, o verdadeiro desnível, né, que vai existir ali entre os pontos, considerando que a água vai fluir, por exemplo, né, por gravidade e tudo mais. Tá? Já o geóide, então, ele vai ficar justamente com essa terceira componente, né, vai ficar com a componente altimétrica. Né? Então, a definição de altitudes e desníveis, né, desníveis altimétricos, né, desníveis ortométricos, enfim, mais realistas, né, então vinculados ao campo gravitacional terrestre. Né? Então, considerando que a Terra está sujeita aí, né, a um campo gravitacional, um potencial gravitacional. Não é uma mera figura geométrica, né, no espaço. Tá? Então, e claro, né, e aí no caso do geóide, a gente não vai utilizar essa superfície regular do geóide para fazer cálculo de coordenadas planas, né, cálculo de áreas, né, cálculos de distâncias e tudo mais. Né? E para isso a gente utiliza o elipsoide, né, que é muito mais simples. Tá? Então, em resumo, né, um não substitui o outro, né? Cada um tem a sua finalidade específica, tá? Um não exclui o outro, né? Então, geóide, altitudes com significado físico, né? Desníveis físicos, enfim, considerando o campo gravitacional da Terra. E elipsoide, né, esse posicionamento mais geométrico, né? Então, tendo essa altitude geométrica, tendo também ali coordenadas planimétricas, né? Latitude, longitude, enfim, né? Uma coordenada, né? Uma posição na direção norte-sul, outra na leste-oeste. E aí, em função dessas coordenadas, a gente consegue obter distâncias, perímetros, áreas, né, e etc. Né? Então, planimetria elipsoide, altimetria geóide, né, a grosso modo, né, falando. Então, esses são os principais, né, aspectos aí, né, referente a essas três superfícies. Né.